Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um programa, Papo do Bem, e hoje nós temos um convidado especial, que é o Dr. Jacobson Santana Trovão. Ele é de Goiânia, é um dos diretores da FEB, é também articulista da revista O Reformador, é escritor, conferencista, é professor da Faculdade de Direito, graduação e pós-graduação em Direito, é também responsável como advogado pelo município de Goiânia, tem um programa pela FEB TV, estudando o Livro dos Médiuns, de tal forma que o currículo é extenso. Veja a importância dessa criatura em nosso estúdio. E eu queria agradecer, Jacob, a sua presença aqui no nosso estúdio e pedir a você, que é um responsável pela área da mediunidade da FEB, que fale para nós sobre mediunidade, que é um assunto muito interessante e nós estamos sedentos por ouvi-lo. Agradeço, eu fico muito feliz de estar participando aqui do programa, tendo essa oportunidade de conversarmos, né, com os irmãos, com os amigos aqui, espíritas. A questão da mediunidade, ela é palpitante. E eu noto que o movimento espírita está avançando para uma melhor compreensão do que é a mediunidade na vida da pessoa e no dia a dia, no cotidiano. Porque normalmente tem-se uma visão ou uma correlação de que a mediunidade ela está circunscrita à reunião mediúnica, à produção de um fenômeno, uma psicografia, uma psicofonia. No entanto, os espíritos nos mostram que a mediunidade é um sentido psíquico. Aliás, Kardec usa essa expressão no Livro dos Médiuns, sentido mediúnico, sentido espiritual. E nós vamos ver na Revista Espírita também a utilização dessa expressão. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, analisando essa colocação de Kardec, ele coloca o sentido mediúnico como inerente à criatura e ao lado dos demais sentidos que nós temos, a visão, a audição. Então nós temos a faculdade visual, a faculdade auditiva e temos a faculdade mediúnica. Creio eu que o grande avanço que o movimento espírita dará, o estudante espírita, o adepto espírita, será naquele momento em que as pessoas começarem a ver-se médiuns. E não dizer o outro, o médium, mas o eu médium, como uma capacidade natural nossa de percepção extrasensorial, de percepção da dimensão espiritual. O que já Kardec tinha colocado na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele indaga se os espíritos nos influenciam. E os espíritos respondem que influenciam, e muito mais do que nós imaginamos, são eles que nos dirigem. Então, como é possível essa influência? Decorre exatamente da capacidade do ser humano de entrar em contato mental com outras mentes. Senão não haveria influência, positiva ou negativa. Essa capacidade psíquica de entrar em contato com outras mentes é o que nós chamamos de mediunidade. Então a mediunidade ela é muito mais abrangente do que se pensa, do que normalmente se considera. Veja que a definição de mediunidade, como coloca Kardec no Livro dos Médiuns, é a ação de um espírito sobre a matéria. Ou seja, utilizando naturalmente o indivíduo médium, mas é uma ação de um espírito sobre a matéria. E Kardec faz uma análise muito interessante. Ele diz que a primeira ação de um espírito sobre a matéria
é a encarnação. Então, nós estamos atuando na matéria. Nós, espíritos, estamos atuando na matéria. Então, disso decorre o entendimento de que a nossa encarnação é um ato mediúnico, porque é um espírito atuando sobre a matéria. E isso acontece através da faculdade mediúnica que André Luiz pontua na glândula pineal ou na epífise. É através dessa glândula e que André Luiz a define como ponto de interseção entre as forças fisiológicas e as espirituais, mostrando claramente que é uma ação de um espírito sobre a matéria. Então, com isso, a gente amplia o olhar sobre a mediunidade e vai perceber que a mediunidade é inerente ao ser humano e está conosco 24 horas. Então, nós temos uma parte da população que detém faculdades psíquicas mais ampliadas, que nós chamamos de médiuns, o vidente, o psicógrafo, o psicofônico, e a maioria da população que detém o sentido latente, mas não menos ativo, pela intuição, pela inspiração. Assim, nós estamos no ambiente mediúnico permanentemente. É essa visão, creio eu, que quando for apropriada pelo estudante espírita, nós teremos uma grande evolução na melhor compreensão da existência humana. Jacobson, face essa explanação que você colocou para nós, nós vivemos num intercâmbio mediúnico 24 horas, porque a influência dos espíritos em nossas vidas, tanto a gente dormindo como acordado, né? Uhum. E daí o Cristo nos recomendar vigiar e orar para não cair em tentação, né? Que de uma certa forma ele já deixou isso muito claro da influência dos espíritos inferiores sobre nossas vidas. Se nós tivéssemos esse entendimento essencial, né, nós teríamos um pouco mais de cuidado com a nossa mente, com a nossa fala, com o nosso comportamento. Mas é essa exatamente a finalidade da compreensão da mediunidade em si. Para que a gente tenha boas influências. Porque a influência ela existe, positiva ou negativa. Nós estamos oscilando e ficamos muito mais com as influências negativas em função da nossa condição de espírito em evolução. Mas nós precisamos mudar essa realidade. E a consciência mediúnica, não é? Ela é importante para a gente perceber a totalidade da existência. Nós somos seres interexistentes, que aliás é uma expressão de Chico Xavier. Nós somos seres interexistentes. Nós vivemos duas dimensões ao mesmo tempo, por isso a influência. Então nós precisamos ter realmente essa vigilância para que a gente não seja mais teleguiado. Porque a questão 459 ela é muito delicada. Porque diz que os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos, o comum são eles nos dirigirem. Aí nós temos que indagar quem está nos dirigindo. Ou seja, eu estou sendo dirigido e não estou vendo. Essa faixa de existência, ela é um tanto quanto insegura para a própria saúde física e mental. Porque se nós estamos sendo dirigidos por espíritos inferiores, nós temos um quadro obsessivo, um quadro de influência negativa. Então, quando a gente passa a ter mais consciência da própria dinâmica mediúnica da vida, dessa vida de relação, e a gente fica mais atencioso com os pensamentos, a gente passa a caminhar com os próprios pés, e não mais nessa condição psíquica de ser dirigido. Nós precisamos sair dessa faixa psíquica de sermos dirigidos, para que nós mesmos dirijamos a nossa existência. Nós é que temos que nos conduzir e não ser conduzidos. Lógico. O próprio André Luiz colocou que nas doenças mentais, praticamente 90% tem envolvimento de espíritos inferiores.
Veja a gravidade disso, porque às vezes a gente acha que a doença mental é só apenas uma desagregação aqui no nosso cérebro, ou que nós estamos assim nervosos, tensos, ansiosos, mas a bem da verdade, em todas essas situações, desde uma ansiedade mais simples, uma depressão, ou até mesmo uma esquizofrenia, há um envolvimento psíquico predisponente e daí o envolvimento dos espíritos inferiores. Então, até para a cura dessas doenças é importante que a pessoa também procure se vigiar, não é? Sim, e também o auxílio aí do passe da água fluidificada para o fortalecimento do corpo, porque a pessoa pode ter um transtorno mental qualquer, mas ela não deixa de ser médium. Assim como a gente pode ter um transtorno mental e continuar vendo, ouvindo. Sim, a faculdade não é afetada no sentido da sua existência. Ela fica obnubilada, ou seja... E às vezes até exacerbada, né? Ou às vezes exacerbada. Porque, na verdade, o indivíduo, ele continua sofrendo a influência, mesmo tendo o transtorno mental, o transtorno psíquico. Daí a importância de aliar todo o tratamento médico e medicamentoso ou psicológico com o auxílio do passe da água fluidificada, naquela visão de Kardec, que fortalecendo o corpo, você fortalece a mente e o próprio indivíduo vai buscando a sua melhoria, não é? Lembrando que para nós ficarmos livres de qualquer influência negativa, dois elementos são muito importantes. Além dessa vigília constante, que seria praticamente um efeito profilático, já no tratamento, para nós ficarmos livres de qualquer influência, os dois elementos são, um é a prece. A gente pode melhorar muito a nossa vibração numa sintonia com a esfera superior através da prece. E o outro elemento é o trabalho no bem. Porque às vezes nós ficamos esperando as coisas acontecerem e não fazemos nada. O remédio está aí, nós vamos para o centro, espera que o passe ou haja um trabalho mediúnico afastando o espírito. E Jesus fez uma colocação muito complicada para a gente ficar atento. Se o espírito é rechaçado, ele vai embora. E ele volta com mais 7. Se encontrar a casa adornada para ele e os outros 7 fazem morada. Essa casa é a nossa casa mental. Então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Pensamento é vida, Emmanuel deixou isso muito claro para todos nós. Então, é fundamental que a gente comece a estudar para entender essas particularidades, porque às vezes a pessoa fica preocupada com o obsessor, né? Já tem que afastar o obsessor, não. É como o Jacobus mesmo disse, tem que fechar as portas, não deixar que ele nos influencie. E esta porta fechada é exatamente a nossa mente voltada para o bem. Não ficar aqui fazendo fuxico, criticando, fazendo juízo em causa alheia, tentando às vezes até prejudicar alguém. Pelo contrário, vamos ser instrumentos do Cristo, fazendo que as nossas obras sejam vistas pelos homens para glorificar o Pai. Obras boas, que é a nossa transformação e ajudar os outros a se transformarem. Porque a mediunidade, ela é um dia, Jacob, só, eu quero mais que você fale, não eu, mas eu estava lá no Chico, eu e o Jerônimo Mendonça. Nós estávamos lá e chegou uma menininha e falou assim, Chico, eu tenho mediunidade, o que você tem para me falar? Eu pensei, meu Deus, eu vou receber uma aula agora sobre mediunidade da maior fonte que existe para nós, que é o Chico, né? Claro. Aí ele virou para ela e falou assim, minha filha, mediunidade é para trabalhar. E não falou mais nada. E eu fui embora pensando, meu Deus, o que o Chico quis dizer com isso? E a gente sabe que a pá é um grande instrumento para a gente utilizar no trabalho braçal, né? Mas precisa saber usar a pá. Se não tiver um butinão, vai empurrar a pá com o pé, vai cortar. Se colocar pouca força,
não atinge o lugar que a gente deseja. Se bota muita força, ultrapassa. E se for estabanado, bate a pá na cabeça de alguém que é um desastre. Então, a mediunidade, para ser utilizada, precisa ser conhecida, não é? Precisa ser conhecida. A sabedoria do Chico é imensa. Essa colocação dele pode ser vista de uma forma filosófica, não é? Uma metáfora, mas também de uma forma assim mais direta. Porque realmente, quando a gente ocupa as mãos, nós ocupamos a mente. Nós não ficamos vagando. Então, o senhor colocou agora há pouco a questão da prece e do trabalho no bem, não é? Ou seja, a renovação mental e a ação positiva, isso nos transforma porque eleva a sintonia. Então a gente precisa modificar a sintonia. E que o Chico coloca é exatamente isso. Nós temos que ter um padrão de pensamento adequado para que a gente possa servir. Emmanuel coloca que a mediunidade não é um salto no escuro. A gente precisa conhecer a mediunidade, a gente precisa estudar a mediunidade. Mas estudar a mediunidade para a gente entender a vida. Já que estamos falando de Chico, né? E é sempre bom falar do Chico. Nossa, nem não é? fala. Não há um assunto melhor. Ele, Jesus, é a pauta, né? Exatamente, a pauta de sempre. De sempre. Então, perguntaram a Chico se ele consideraria a mediunidade uma janela para o mundo espiritual. Pediu que ele definisse. Ele disse que se ele pudesse definir mediunidade, ele diria que a mediunidade é uma janela para a vida. Olha que beleza. É uma visão completamente diferente, transcendente e de grande profundidade. Porque através da mediunidade eu compreendo a vida e não a dimensão espiritual. Porque se você pensa na dimensão espiritual, é a visão fenomênica. Mas quando você pensa na mediunidade para compreender a vida, você compreende a existência. É diferente. E o nível de relação que existe com todos, né? Modifica Encarnados e completamente. desencarnados. Exatamente. Não foi à toa que Jesus coloca, os Espíritos colocam que o entendimento de Jesus em relação à caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, quando a gente está nesse estado psíquico renovado, elevado, nós melhoramos a nossa sintonia, a nossa mediunidade se transforma e ela passa a ser positiva, de serviço ao próximo, não é? Ou seja, se torna um instrumento de benefício. Então o Chico usava poucas palavras e falava muita coisa. Nossa, nem fala. Inclusive em relação a essa questão de afastamento de influências, que também é quase que uma cultura, não é? Que a gente tem que afastar o espírito, porque o espírito é culpado de tudo na nossa vida, os espíritos inferiores culpados de todos os problemas. Então ele tem que ser afastado, porque para nos libertar. Para nos libertar, expulsar o espírito. E há um fato também muito interessante, que são assim ideias que Chico traz, que transcende o lugar comum. Um fato que eu considero paradigmático mesmo no estudo da obsessão, das influências negativas, quando ele está numa rua com alguns amigos, conversando, e chega uma senhora muito perturbada e disse: Chico, tem um espírito preso em mim, Chico. Tira ele de mim. E o Chico, na sua sabedoria, voltou-se a ela e disse: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Olha a visão. Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Esse pensamento é o pensamento mais puro de Kardec. Porque a questão que Kardec coloca na desobsessão é a transformação moral de encarnado e de desencarnado. E a visão de Chico, ela transcende o lugar comum, porque ele não fala em afastamento, ele fala em renovação psíquica pelo Evangelho.
E quando a gente se renova pelo Evangelho, na verdade a gente não afasta, a gente se aproxima. Então, desobsessão não é afastamento, é reconciliação. Ela é uma mudança na visão do próprio relacionamento. Porque a obsessão é um relacionamento adoecido, por vários motivos. De ambas as partes. De ambas as partes. Quando você se evangeliza, pelo Evangelho, nós nos pacificamos. Então a gente não afasta das pessoas, a gente aproxima, a gente tolera, a gente compreende. Então a verdadeira desobsessão não é afastamento de influências, é uma reaproximação pela renovação psíquica. Porque o perdão, na verdade, que está na essência de todo o processo desobsessivo, em essência é reconciliação. Então veja, a visão de Chico, quando ele trata da questão da mediunidade, da obsessão, são fatos paradigmáticos de referência para um estudo, porque ele abre um capítulo completamente diferente de mediunidade e de obsessão. Por isso é que nós precisamos estudar muito. Estudarmos Kardec, estudarmos as obras que vêm nos auxiliar no entendimento de Kardec, para citar alguns, como a obra de Emmanuel, a obra de André Luiz, porque são os grandes intérpretes do pensamento do codificador. Claro que existem outros, como Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos os espíritos que manifestavam através de Ivone do Amaral Pereira, que também são espíritos que vêm nos ajudar a uma melhor compreensão do próprio codificador. Então nós precisamos estudar. Jacobson, quando um dia perguntar para o Chico quando é que uma casa está aparatada para fazer um trabalho desobsessivo, ele disse assim: quando todos os trabalhadores da casa muito se amarem. Olha que profundidade. Porque o processo, como Jacobson mesmo disse, é a autotransformação. Então, quando a pessoa chega numa casa obsediada, às vezes desajustada psicologicamente, e ela é acolhida, e dali para frente todos os trabalhadores demonstrarem que se amam verdadeiramente, e envolver essa pessoa e der para ela recursos para ela se reequilibrar, aí nós já fechamos a porta. Não é? Agora, quando se pretende afastar o espírito, não vai dar certo. Por isso é que me perdoe. Não, pode falar. Por isso é que a reunião de desobsessão, ela tem que ser a última a ser criada. A primeira são os laços de fraternidade. Lógico. Como o senhor muito bem lembrou. Olha, lembrando um fato muito interessante, que foi a mãe do Eurício Barçanufo. Ele quis fazer medicina para curar a mãe que sofria de processo, vamos dizer assim, tinha epilepsia, tinha convulsões, caía no chão. E ele falou assim: eu vou fazer medicina para curar a senhora. E ele arrumou uma vaga no Rio de Janeiro e estava com a malinha pronta, e a mãe convulsionou, caiu e disse: não vou deixar minha mãe assim, eu vou estudar homeopatia e vou curar minha mãe. Bom, e começou a estudar homeopatia. E aí o pai do Eurípides, o Mojico, chegou para a Teca, que era a mãe, e falou assim: vai lá tirar o nosso filho desse mundo dos espíritos, que deve estar sendo obsediado, não é possível deixar de ser presidente dos vicentinos para ser um espírita, está muito fora da real. Meca, vai lá e conversa com o nosso filho. Aí ela foi, chegou lá e falou: meu filho, você tem que parar de ser espírita, de ficar mexendo com os espíritos. Eu disse: mãe, a senhora sabe o que é o espiritismo? Não, é coisa dos espíritos. Não, eu vou lhe explicar como é que é. E dei uma aula para ela. E ela volta. Chega lá, o Mojico pergunta para ela: Meca, e aí, você mudou a cabeça do nosso filho? Não só não mudei, como daqui para frente eu vou ser espírita. E foi trabalhar com Eurípides dentro da casa espírita. E o que aconteceu? Passado um tempo, num trabalho mediúnico, um espírito chegou para ela e falou assim: você me prejudicou muito, e eu vou matar você, trazer você para cá, e eu vou cobrar regiamente. Ela ficou assim um pouco surpresa, mas continuou trabalhando no bem, ajudando Eurípides. Passado um tempo ele voltou e falou assim:
Você não vai me tapear, não, porque não pensa que eu vou acreditar que você agora é boazinha quando antes você não era. Eu estou de olho e ainda quero desencarnar você. Logicamente que não falou assim, quero matar você. E ela continuou trabalhando lá com o Eurípides. Para encerrar o assunto, no final, ele disse assim, não só você me convenceu, como a partir de agora eu vou ajudar você. O trabalho que ela fez no bem sensibilizou tanto o obsessor que ele passou a aderir à proposta dela. Nunca mais ela teve convulsão. Veja que se fosse esperar afastar o espírito, não daria certo, porque ele não iria mudar a maneira de pensar e de agir em relação a ela. Ia ser muito complicado. Então, é isso que você acabou de falar. É a mudança do comportamento, do pensamento, do comportamento, que vai nos permitir um reequilíbrio, né? Quando, na verdade, a visão nossa, ela realmente é estreita. André Luiz diz que nós precisamos alargar as vistas. O médium não é um mero correio. Ele é uma carta viva do Evangelho de Jesus para a humanidade. Essa é a visão da mediunidade inerente ao ser humano. Nós temos 1 minuto para você encerrar o nosso programa com a mensagem para os nossos ouvintes. Eu vou me lembrar aqui do último parágrafo do Livro dos Médiuns, já que estamos falando de mediunidade. Depois que Kardec faz todo o estudo de mediunidade, analisando a faculdade, as suas expressões multiformes, fenômenos, ele diz que nós precisamos estudar bastante, para não aprendermos com a própria experiência. Porque é o estudo que vai nos libertar. O estudo é que vai nos transformar. Estudar mediunidade é estudar a vida. Nossa, que lindo. Um grande abraço a todos e até a semana que vem com um novo Papo do Bem. Obrigado, um abraço, muito carinho da nossa parte para com vocês e gratidão.